Então vamos pensar o seguinte: o lucro real, ele é um regime de tributação onde eu apuro de fato qual que é o lucro real da minha operação, tá? Nesse regime de tributação, o meu imposto de renda e a minha contribuição social, ela é paga sobre, de fato, o lucro real. Por isso que é esse o nome dele, porque a tributação sempre vai ser feita com base no lucro real, considerando o imposto de renda e a contribuição social. Para que possa chegar ao lucro real, a contabilidade ela vai precisar ter feito todos os lançamentos contábeis, vai precisar elaborar a demonstração de resultado, fazer as exclusões necessárias, encontrar qual de fato foi o lucro e aplicar as alíquotas de imposto de renda, que é 15%, mais o adicional sobre aquilo que exceder 20 mil no mês, mais a contribuição social, que é 9%. O PIS e o COFINS, eles têm uma tributação um pouco diferente, tá? Aqui, a gente vai tributar 1,65% para o PIS, 7,6% para o COFINS, isso sobre o faturamento, tá? Sobre aquilo que foi, vamos lá, emissão da nota fiscal. Qual foi o nosso valor de nota emitida? Foi 200 mil? Então, sobre esses 200 mil, vou pagar 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, tá? Depois, a contabilidade ela vai fazer o seguinte levantamento. O que teve de compra de materiais, de insumos, que é possível, né, passível de tomada de crédito? Porque nem tudo aquilo que a empresa gasta pode se tomar crédito. Por exemplo, despesas com marketing, despesas com contabilidade, não é um insumo da operação. Então, por exemplo, se eu tenho uma revenda de ar-condicionado, qual foi o exemplo que nós estávamos falando em sala de aula? Eu tenho uma revenda de ar-condicionado. Sobre a mercadoria que eu comprar, eu vou aplicar 1,65 de PIS, vou aplicar 7,6 de COFINS, e isso daí vai ser o chamado crédito. E quando eu vender esse aparelho de ar-condicionado, eu vou aplicar a mesma alíquota. Percebam que se eu faturei, vou pegar aqui a canetinha, vamos lá. Se eu faturei 100 mil, eu vou aplicar sobre esses 100 mil 1,65 e o 7,6. Tá? E aí eu vou ter um débito a pagar. Deixa eu pegar. Vamos dar um reforço aqui em relação ao lucro real, lucro presumido. Algumas pessoas comentaram que ainda estavam em dúvidas em relação a esse assunto e a gente não pode sair daqui com dúvida, tá? Bom, vamos fazer diferente para tentar, por uma outra via, por um outro caminho, chegar onde a gente tinha, onde era o nosso objetivo, para entender a diferença entre esses dois regimes. Resumido, eu vou começar pelo lucro real. A calculadora aqui, vamos fazer uma conta simples. Vamos lá. 100 mil, certo? Vezes. Esse aqui eu já estou fazendo o cálculo dividido. Ah, Diego, eu não entendo isso daí que você está fazendo. Não tem problema, vamos explicar. Quando a gente falar 1,65%, veja o que nós estamos dizendo. 1,65% por 100. Então, a conta é a mesma coisa aqui. Ó. Isso aqui, 1,65% é a mesma coisa que pegar 1,65 e dividir por 100. Certo? Por isso que eu já coloco aqui na vírgula. O 7,6% do COFINS é 7,6%. Então, dividido por 100, 0,076. Beleza? Então, 100 mil vezes 0,0165, nós estamos falando de 1.650. Poxa, que é isso aqui? Aqui é a minha canetinha, vamos lá. 1.650 de PIS. Uma maravilha escrever aqui. E o COFINS, quanto que é, Diego? 100 mil reais vezes
7,6. Opa, 0,076. Nós estamos falando de 7.600 de COFINS. Tá? É esse o valor que eu vou pagar de PIS e COFINS? Não, porque se, neste caso aqui, ele teve a compra de insumos, a compra de mercadoria que ele teve, representou, vamos supor, 70 mil reais. 70 mil reais vezes, hoje eu vou somar os dois, tá, pessoal? Vamos fazer junto aqui? 1,5 mais 7,6, estamos falando de 9,25, dividido por 100, 9,25, a soma dos dois, tá bom? Vezes 70 mil reais, nós estamos falando de 6.475 de crédito. Então, 6, isso aqui não estou fazendo a soma desses dois não, tá? 1.475 de crédito nós temos aqui, certo? Agora vamos diminuir esses dois aqui. Vamos fazer juntos. 7.600 mais 1.650 deu 9.250 de débito. Menos 6.475, nós estamos falando em 2.700. 2.700. Eita, ficou aqui assim. Tá, 2.775 reais de saldo a pagar de PIS e COFINS. Neste caso, eu estou dando um exemplo aqui para vocês de uma empresa que compra e vende mercadoria. Se eu estivesse falando de uma indústria, sobre os insumos que ela compra para produzir o produto, ela tomaria crédito. Se eu estivesse falando de uma empresa de prestação de serviço, os materiais utilizados ali na prestação de serviço, poderia se tomar crédito. Então, para cada realidade de empresa, você tem uma configuração daquilo que você pode tomar crédito ou não. Por isso que eu falei da importância de você ter uma assessoria tributária que vai te direcionar exatamente do que você pode tomar crédito ou não, tá bom? Vejam, estamos falando do que, pessoal? Vamos pegar aqui o marca-texto. Estamos falando do lucro real, tá? No lucro real, nós temos a tomada de crédito para PIS e COFINS. Para cálculo do imposto de renda e a contribuição social, vai ter toda a DRE lá no finalzinho, onde eu tiver o meu resultado, que eu vou aplicar o imposto de renda e a contribuição social. Mas vamos por parte, que eu vou pegar aqui na planilha e vou fazer o cálculo junto com vocês, tá bom? Aí vai ficar mais fácil. Aqui eu estou só relembrando um pouquinho a teoria, beleza? E, por fim, no lucro real, ele sempre vai permitir a compensação dos prejuízos anteriores, pessoal. Isso aqui é muito importante. Então, vamos pensar uma empresa que ela teve um prejuízo no mês de janeiro, no valor de 10 mil reais. Ela teve um prejuízo no mês de fevereiro de 20 mil reais. E no mês de março ela teve um lucro de 30. Este lucro de 30 que nós aplicaríamos a tributação do imposto de renda e da contribuição social, ele não vai existir, porque você pode compensar os prejuízos anteriores nos exercícios seguintes. Tá? Nós estamos aplicando mais uma vez o conceito do lucro real. A gente tributa somente sobre o lucro real. Então, se naquele trimestre o CT ficou zerado, por mais que você teve 2 prejuízos no mês, você compensa no outro. Então, você zerou. Você não vai pagar o imposto ali por conta dessa compensação de prejuízo. Tá dando para entender? Muito bem. Vamos seguir aqui. Como eu falei, este é um regime. Opa. Agora, falamos do lucro real, vamos lá para o presumido. Tá? No lucro presumido, existe o chamada presunção. Então, se presume quanto que vai ser o meu lucro. Eu estou presumindo o meu lucro. Enquanto no lucro real eu chego de fato a quanto é o meu lucro real para então tributar o imposto de renda e a contribuição social, no lucro presumido eu vou presumir. Eu estou presumindo quanto que é o meu lucro para então fazer o cálculo do imposto de renda e a contribuição social. Como
como que eu faço essa presunção, Diego? Como que ela é feita? Como que eu vou presumir quanto que é meu lucro? A gente presume quanto que é o lucro com base numa tabela. Quer ver? Vamos pegar aqui. Nossa tabelinha. Aqui, ó. Para as atividades de comércio, transporte de cargas, serviços hospitalares, para o imposto de renda, eu presumo que o meu lucro é de 8%. E no lucro, perdão, na contribuição social, eu presumo que o meu lucro é de 12%. Porque aí eu acho a chamada base de cálculo. Qual que é a base de cálculo do imposto de renda no lucro real? Base de cálculo. No lucro real, a base de cálculo vai ser o lucro real. No lucro presumido, a base de cálculo, ou seja, o número que eu vou multiplicar pela alíquota de 15% do imposto de renda e 9% da contribuição social, é essa presunção aqui. Tá? Quando eu fizer o cálculo dessa presunção, vamos pegar aqui, por exemplo, olha só, revenda de combustíveis. A presunção é de 1,6%. Então, vamos pegar uma empresa que ela teve 100 mil de faturamento. Se a minha base de cálculo no imposto de renda é 1,6, vejam, a base de cálculo dela vai ser de R$ 1.600, a base de cálculo, para que então eu possa aplicar o imposto de renda e contribuição social. Quanto que é a alíquota do imposto de renda? 15%. Nossa, Diego, só isso de imposto? Só que um posto de gasolina não fatura somente 100 mil reais por mês, né? O papai tá um pouquinho ocupado agora, tá? Então, vamos pegar aqui 1 milhão de reais e vamos multiplicar isso aqui por 1,6%. Ó, 16 mil. Essa é a base de cálculo. Agora, se eu multiplicar isso aqui por 15%, chega nos 2.400, que seria o imposto de renda pago por esse posto de combustível, tá? Vamos imaginar que esse posto de combustível ele estivesse no lucro real. Nesse posto de combustível, depois de toda a apuração da DRE, eu tivesse chegado a um lucro real de 45 mil reais. 45 mil reais, o que aconteceria sobre esse resultado? Eu aplicaria os meus 15%, entendeu? Vamos para o exercício prático para vocês entenderem agora? Eu estou com uma planilhinha aqui, melhor para a gente poder chegar a fazer essa análise. Então, 2021 não, né, pô? 2025. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos pegar anual, tá? Vamos fazer uma análise... não, minto, vamos fazer uma análise mensal. Vamos fazer uma análise mensal para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá? Vamos colocar aqui de faturamento bruto, um faturamento de 350 mil. 350 mil. Quais são os impostos que eu tenho no lucro real, pessoal? Vocês estão vendo aqui que a alíquota do PIS e COFINS ela é 9,25%, certo? Então vamos colocar aqui, a princípio. Aqui está branquinho. Deixei branquinho para vocês não verem. Aqui, inicialmente, eu já deixei aqui os meus impostos sobre faturamento de 9,25%. Ah, Diego, mas você não falou para nós que os 9,25% ainda tem o crédito? Isso, calma que a gente já vai fazer a dedução aqui, beleza? Aí eu chego aqui a um total de faturamento líquido, que ele já vai mudar. Aí eu tenho os meus custos. Beleza. Quais são os meus custos para que eu possa, desse faturamento aqui de 350 mil? Então vamos lá. Uma empresa de ar-condicionado, que eu vendi 350 mil em aparelho. Quanto que foi os meus custos? Vamos colocar que foi 70% desse valor aqui. Isso aqui vezes 0,7%. Então, eu estou falando em 245 mil, tá? O meu PIS e o COFINS, o que vai acontecer aqui também? Eu vou fazer uma dedução referente à tomada de crédito. Quanto que é que eu vou tomar de crédito do PIS e COFINS, Diego? Eu estou considerando aqui somente a compra de materiais. Pode ser que ainda tenha outras coisas que dá para tomar crédito. Vamos considerar só a compra de materiais, tá? Vou pegar os meus 275 mil, vou aplicar aqui, vezes 0,97525. Beleza.
Deu quanto? Aqui, 22.662,50. Desse valor aqui, como ele já está negativo, eu vou colocar positivo, mais 22.662,50. Tá? Opa, maravilha! Então aqui eu cheguei. Quanto que é que eu vou pagar de PIS e COFINS? De forma bem simples, tá, pessoal? De forma bem simples, é que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Vamos lá, deixa eu fixar isso aqui. Não é para recolher, beleza. Cheguei aqui o meu lucro bruto, então. Agora, vamos colocar aqui quanto que a gente teve de despesas comerciais e despesas administrativas. Vamos colocar aqui que despesas comerciais representa mais ou menos uns 2% das minhas vendas, vezes 0,02. Opa, tem que ser negativo. Beleza? E de despesas administrativas, vamos deixar já um valor fixo aqui de 15 mil reais. Beleza? Aqui vai ter o cálculo da depreciação dos equipamentos, eu não vou deixar nada descrito aqui, não vou considerar neste momento. Agora vamos fazer o cálculo do imposto de renda da contribuição social. Vamos lá. Imposto de renda. Quanto que é a nossa alíquota? 15%, certo? Então, 15% sobre o quê? Sobre o meu resultado, que aqui eu chamei, né, que é a minha EBITDA. A conta aqui que ele está chegando a EBITDA é o quê? Primeiro, é que está fazendo uma cascata de deduções, tá? Eu tenho faturamento bruto, menos meus impostos, tenho meu faturamento líquido, menos meus custos, eu tenho o meu lucro bruto. O meu EBITDA vai ser o meu lucro bruto menos as minhas despesas comerciais e administrativas. Então, vou chegar aqui, ó, 73.287,50. Aqui eu teria a depreciação, que ela ainda vai impactar na redução da minha base de cálculo para fins de imposto de renda e contribuição social, mas nesse simples exercício eu vou deixar isso aqui zerado, tá bom? Quanto que vai ser meu imposto de renda? 15% dessa minha base de cálculo, que é o meu resultado, tá bom? Qual que vai ser o meu adicional de imposto de renda aqui para este caso? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este meu resultado aqui, vou deduzir quanto que foi os meus 20 mil, porque eu estou falando somente de um mês, tá? Menos 20 mil. Agora, disso daqui nós vamos aplicar 10%, que vai ser o meu adicional de imposto de renda, tá? Opa, negativo, não adianta. Muito bem. Eu tenho mais 5.328,75 de adicional de imposto de renda. Lembrando que esses 10%, eles incidem sobre o que exceder 20 mil reais no mês. Tá? Então, o que excedeu 20 mil? Bom, eu peguei os 73 mil menos 20 mil, vezes 10%, cheguei a esse valor aqui. A contribuição social é menos 9% direto, tá? Vezes menos 9%. Muito bem. Agora eu tenho aqui, vamos ver se está somado certinho, beleza. Eu tenho aqui um lucro líquido de 50.369,75. Beleza? Vamos fazer aqui agora, pessoal, referente ao lucro presumido, para vocês entenderem a diferença. No lucro presumido, a coisa é mais fácil. Então, eu tenho 3,65%. Tá? Por quê? 3% de COFINS, 0,65% do PIS. Beleza? Então, aqui é direto, não tem crédito, não tem nada, já está certinho aqui. Beleza? Opa, Diego, estou pagando mais aqui. Estou pagando mais de PIS e COFINS aqui. Beleza, vamos olhar lá no final o que vai compensar aqui para essa empresa. Se é o lucro real ou o lucro presumido. Lembrando que aqui eu considerei uma tomada de crédito sobre 70% dos custos. Tá? Se de fato é 70%, os custos, se é mais, se é menos, aí teria que ver a realidade da empresa. Tá? Vamos lá. Quanto que eu tenho aqui de faturamento líquido? Então, 337
225. Vamos repetir os meus custos aqui, seriam os meus 350 vezes 70%. Vamos colocar aqui, deu 245 mil também, negativo. Quanto que foi o meu lucro bruto dessa operação? 95, 225. As minhas despesas, opa, vamos corrigir as nossas despesas aqui. Comerciais e administrativas serão as mesmas aqui, tá? Agora, depreciação também vamos deixar zerado. Nosso EBIT, o LAIR seria o livro de apuração do imposto de renda aqui, podemos considerar, tá? Imposto de renda. Como que vai ser a minha base de cálculo para o imposto de renda nessa situação, tá? Nós estamos falando de uma empresa comercial. Vamos olhar lá nos nossos slides como que é a empresa comercial? Opa, comércio nós estamos falando em 8%, tá? E 12% para a contribuição social. Então, vamos refazer aqui o exercício. Qual que vai ser a minha base de cálculo para o imposto de renda? Vai ser os meus 350 mil vezes 8%. Essa é a base de cálculo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. Base de cálculo. Tá? Do meu adicional de imposto de renda, o que vai ser? Vai ser o que exceder os 20 mil. Quanto foi a base de cálculo aqui? Não foi 28 mil a minha base? Então, vai ser isso aqui, menos 20 mil, 8 mil. E da contribuição social vai ser 350 mil vezes 12%. Não é isso que está aqui? 12%. Opa, aqui, 12%. Beleza? Perfeito. Agora, somente fazemos o cálculo. Isto aqui vezes 15%. Negativo, né, Diego? Igual a este aqui vezes 10%. Eu tenho problema com negativo, né? Igual a este aqui vezes 9%. Veja, aqui ao final, neste caso, eu tenho um lucro líquido melhor dentro do lucro presumido do que no lucro real, certo? Pessoal, vejam, lembre-se sempre, lucro real, eu tenho que fazer toda essa apuração aqui para que eu possa chegar, então, à minha base de cálculo e fazer os cálculos de imposto de renda e contribuição social. No lucro presumido, se eu não tiver ainda feito a apuração dos impostos federais, nem dos custos não esteja lançado, nem as minhas despesas, isso não me importa. Importa mesmo, eu posso apagar isso aqui, ó. Eu posso apagar que o valor que eu vou ter que pagar de imposto de renda e contribuição eu já vou saber. E eu já sei que este aqui eu estou pagando menos imposto de renda e contribuição social do que aqui. Certo? Deu para vocês entenderem? Bom, pessoal, eu acho que com essa explicação complementa aquilo que nós falamos em sala de aula, mas se caso tenha restado alguma dúvida, por favor, me chamem aí que eu esclareço para vocês. Um abraço.